nossa equipe agora para te contar que o Fórum da Comarca de Quatro Barras vai ser inaugurado. É inaugurado hoje, na verdade. Com o novo fórum, o município passa a ter uma unidade judicial própria do município. Antes, a população era atendida pelo Fórum da Comarca de Campina Grande do Sul. Mas tem um detalhe aí nessa história, viu, Riva? Quem vai contar pra gente tudo isso, todas as informações, é a repórter Cássia Calonassi, direto aqui dos estúdios da Jovem Pan News. Bom dia, Cássia. Bom dia, Manu, Riva e todos que nos acompanham. A cerimônia de inauguração do Fórum da Comarca de Quatro Barras está marcada para as 10 horas da manhã, deve estar começando no centro do município. Com a criação do Fórum, Quatro Barras passa a ter uma independência. Até então, a população do município era atendida pelo Fórum da Comarca de Campina Grande do Sul, que agrupa também municípios vizinhos. No entanto, de acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciárias, para a criação de uma nova comarca, a população deve ser superior a 30 mil habitantes, com um mínimo de 10 mil eleitores. De acordo com o IBGE, o município de Quatro Barras possui 24.253 habitantes, então estaria abaixo dessa normativa para a criação de um novo fórum. A estimativa é de 2021 e a Prefeitura de Quatro Barras diz que aguarda o censo de 2022 para confirmar qual seria então a população do município. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, José Laurindo de Souza Neto, diz que a criação do fórum é importante para ampliar o acesso da população à justiça. Vamos ouvir. A instalação da comarca de Quatro Barras significa exatamente a aproximação do Poder Judiciário junto à população. Principalmente nesses momentos mais difíceis, é necessário que o Poder Judiciário esteja presente, perto do cidadão. Então, essa aproximação é porque algumas coisas que a população de Quatro Barras teria que se deslocar para Campina Grande do Sul para resolver, passam a ser resolvidas dentro do próprio município. Ainda de acordo com o presidente da corte, há uma movimentação entre municípios da região metropolitana que justificaria a necessidade de um novo fórum. Que se verifica um aumento exponencial da população da região metropolitana. Muitas vezes ocorre o processo da conurbação, ou seja, o deslocamento de alguns munícipes de outro município para, no caso específico do Jardim Paulista, para o município de Quatro Barras. Isso é um processo de iteração que ocorre, havendo a necessidade das instituições se organizarem para atender às demandas. Para a criação do fórum, não foi necessária a construção de novas estruturas. Os magistrados e servidores foram acomodados na edificação do Fórum Regional de Quatro Barras, que passa a ser o Fórum da Comarca de Quatro Barras. No entanto, essa alteração de nomenclatura também gera criação e remanejamento de cargos, inclusive cargos comissionados do Judiciário Paranaense. Por isso é importante entender a necessidade da criação do novo fórum e o quanto isso custa à população. A respeito da população do município ser inferior a 30 mil habitantes e da criação de novos cargos, o Tribunal de Justiça não quis se pronunciar. Manu, Riva. Obrigada, Cássia, pelas informações. Aí, então, Riva, um serviço importante, mais utilizado com a justificativa de que o pessoal ali de Quatro Barras, né, com toda a demanda, estava sobrecarregando a comarca de Campina Grande do Sul. Porém, existe essa regra de que seria necessário 30 mil habitantes para a abertura de um fórum da comarca lá em Quatro Barras, e até esse momento o município não atingiu esse patamar, né? Quando você fala que a justiça faz política, esse é um caso. Isso é a justiça fazendo política. Para o incentivo, a Prefeitura de Quatro Barras, para você trazer mais movimentação, seja lá o que for, para ela ter uma importância ainda mais considerável para a região metropolitana, que já o tem, não é? Pela industrialização, aquele monte de coisa que a gente sabe. Mas isso é fazer política com o judiciário. Você sabe quem são os únicos que respeitam essas regras de limitação de município? McDonald's, Burger King e outros. O McDonald's não abre com menos de 200 mil habitantes. E para ter lá a casinha de sorvete tem que ter no mínimo 50 mil na cidade. São regras. Eu nem sabia que tinha essa regra. O McDonald's não abre em cidades com menos de 200 mil habitantes. Tem que ter 200 mil habitantes para abrir. Agora eles deram uma flexibilizada e tal para 150, 170, um negócio assim. Mas tem que cumprir a regra para você fazer. Gente, regra é regra. Por que a gente não cuida das regras? Ah, mas vai chegar. Hoje tem uma entrevista muito forte. Eu gostaria que você visse na Folha de São Paulo. Lá em Riva, mas é a Folha de São Paulo. Esquece que é a Folha. Vê a notícia. O antigo presidente do IBGE, nos anos de 2017 e 2018, ainda na gestão de Michel Temer, ele questiona, ele praticamente
joga por terra o censo de 2022, que já está atrasado, era para ter saído em 2020, e ele chega a dizer que jogamos fora 2 bilhões e 300 milhões de reais. Por quê? Um censo não pode levar 6 meses. 2, as pessoas precisam de 2 meses de treinamento, foram treinadas em 5 dias. No Rio de Janeiro, o censo, o IBGE está pedindo para que as pessoas que são do SUS, que são os agentes comunitários de saúde, façam o censo, mas não tenham treinamento para isso. Existe uma quebra dos dados de 20%, quando no máximo um censo deve ter 2. Já se considera 20%. O que ele pede? Ou uma revisão total do censo, ou uma revisão de parte do censo, ou um cancelamento desse, a feitura de outro, porque ele é claro em dizer: eu não confio nos dados do censo de 2022. Um censo que começou avaliado em 5 bilhões, caiu para 2 bilhões e 300 milhões. Nós podemos ter jogado fora todo esse dinheiro por incapacidade de fazer isso. Nunca tinha acontecido na história do IBGE. Então, como é que você vai confiar que a população da cidade de 4 Barras está em 30 mil daqui quando terminar o censo? E ele justifica muito dizendo: não foi feito propaganda, ficou em Facebook e Telegram e esse tipo de coisa, e WhatsApp, quando a propaganda deveria ser feita em jogo de futebol, em horário nobre de televisão, para alertar a população sobre a importância do censo. As políticas públicas brasileiras podem ser definidas erradas por um censo mal feito, o que seria inédito na história do IBGE. Nem a PNAD vai sair no tempo. E a PNAD, ela é uma pesquisa feita de uma outra forma, ela não é por amostragem, ela é por projeção, por uma série de coisas. Olha que ponto nós estamos chegando, até dos dados serem parados nesse país por questões políticas, por bobeiras políticas. Essa entrevista é muito importante de ser vista. O IBGE é fundamental, o IBGE não tem que ser político, ele tem que ser técnico. Politizaram até o IBGE. E hoje o IBGE não tem nem presidente, porque a Simone Tebet não ainda determinou quem vai ser o presidente do IBGE. Nós podemos ter um apagão de dados no nosso país. Por isso que muitos municípios têm entrado na justiça e ganhado, porque as suas projeções têm sido de diminuição. Quando o que se vê na prática são municípios tendo que atender mais gente na saúde, mais gente na infraestrutura urbana, mais gente solicitando, por exemplo, até mesmo as partes de assistência social do município. Gente, nós podemos ter jogado fora 6 meses de trabalho e 2 bilhões e 300 milhões de reais por incompetência política, por ingerência política, por gente incapacitada que presidiu o IBGE. Não os técnicos que lá estão, que estão fazendo das tripas corações. Ou é auditoria, ou é uma revisão, ou é cancelamento. Para o antigo presidente do IBGE, não existe outra solução. Não dá. Ele fala, ele é muito claro em dizer: eu não confio nesses dados do IBGE. Olha que surreal. Uma pesquisa que era para ter levado 2 meses, já está 6, porque ela está desde agosto e não está resolvida. É o fim do mundo. Por trapalhada política, e esse é o principal, e incompetência, por essa história de poder pôr no IBGE quem se bem entende, não pessoas técnicas. Deu nisso aí que nós estamos vendo. É uma barbaridade. 10 horas e 25 minutos.